1 Coríntios, capítulo 15, versículo 4. E que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Os irmãos sabem que nós já estamos numa série já há bastantes dias, tratando de 1 Coríntios, porque nós temos aqui o apóstolo Paulo falando sobre a obra de salvação. Algo foi feito para salvar os homens. E nós já chegamos até aqui. Nós temos bastante informações para saber duas coisas que foram feitas para que o homem possa ser salvo. A primeira, Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Essa é a informação principal, básica, que todo cristão tem que saber. Por que existe esperança de salvação para os homens? Alguém teve que morrer. Nós sabemos que Jesus Cristo, ele teve que vir a esse mundo, mesmo na condição, sendo Deus, ele esvazia a si mesmo para cumprir com um alvo específico, com um objetivo específico. A vida infinitamente valiosa do Senhor Jesus Cristo foi empregada aqui nesse mundo tendo um alvo específico. Um deles, morrer por causa dos nossos pecados, como diz o texto aqui muito claramente. Nós vimos no culto passado que Jesus morreu por causa dos nossos pecados e ele foi sepultado. Jesus foi sepultado por causa dos nossos pecados. O sepultamento de Jesus aponta para algo muito importante em relação ao que o pecado merece. O pecado, como nós já estudamos, ele merece a pena de morte, ele merece o castigo. E quando Jesus vem aqui na terra para morrer pelos nossos pecados, ele está sofrendo um castigo, não que ele merecia, mas que nós, como pecadores, merecíamos. Jesus morre. E quando Jesus diz está consumado, ele entrega o espírito dele e ele falece, ele morre. É uma parte do castigo que é cumprida. Uma outra parte dessa punição acontece quando Jesus está 3 dias no túmulo, morto. Quando Jesus está lá no túmulo, na escuridão do túmulo, ele está lá sepultado em nosso lugar. Isso soa tão triste. Quando a gente pensa, por exemplo, num funeral de qualquer ente querido nosso, ou de algum conhecido, de alguém que você tem alguma consideração, um amigo, não é algo muito triste? Nós devemos encarar, de certa forma, a morte do Senhor Jesus Cristo como algo triste. Nós cantamos aqui porque Ele vive, Deus enviou seu Filho amado para morrer por nós e Ele está vivo eternamente. A gente canta isso tão rotineiramente nos cultos e a gente acaba perdendo a noção do que realmente significa essas verdades, essas informações. Jesus morre, é sepultado. Mas essa notícia, que parece ser tão triste, é a nossa única esperança. Nós sabemos que a mensagem do Evangelho não é uma notícia para te deixar desesperado ou sem esperança, é ao contrário, é uma mensagem de esperança. Ela tem verdadeira segurança, porque aponta para essas coisas. Alguém veio nesse mundo, Deus cruza os céus, desce aqui neste mundo e morre. E a palavra de Deus aponta para o testemunho que está dentro dela, apontando para Cristo Jesus. Os irmãos têm uma cópia das Escrituras Sagradas aí, nas suas mãos. Esse livro santo foi inspirado por Deus, não é um livro qualquer. E o que diferencia esse livro de qualquer outro livro do mundo? O que diferencia a palavra de Deus, as informações da palavra de Deus, de qualquer outro livro de conhecimento? Porque nós temos na palavra a revelação do Evangelho, que é a maior e melhor notícia que já foi dada aos homens. A notícia do Evangelho aponta para alguém que morreu, foi sepultado. Mas se nós parássemos aqui, essa notícia seria só uma notícia triste. Por que a notícia do Evangelho é a notícia mais alegre que você poderia ter recebido, mais vitoriosa, podemos dizer? Porque Cristo ele morre, é sepultado, mas ele ressuscita ao terceiro dia. Quando Jesus ressuscita dos mortos, ele está dizendo que ele venceu a morte, ele venceu a sepultura. Você precisa estar sepultado com Cristo, nós aprendemos, mas com qual esperança? Para ficar morto eternamente? Para que você possa ter a esperança, assim como você morre em Cristo, quando ele morre pelos seus pecados,
quando pela fé você crê naquilo que foi feito lá por você, um dia você também será ressuscitado dos mortos. Existe uma realidade de morte sobre todos nós, é a maldição do pecado. Para nós podermos chegar hoje a estudar a ressurreição de Jesus, nós estamos trabalhando essas verdades para que o nosso coração, a nossa mente, o nosso ser possa estar preparado para ver a seriedade e a beleza desse ensino, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Se parássemos somente na morte e sepultamento, nossa compreensão do Evangelho estaria incompleta. A Bíblia dá testemunho de que 3 dias após a sua morte na cruz, Jesus ressuscitou dos mortos. A morte do Senhor Jesus Cristo, pelos pecados do seu povo, e o seu sepultamento foram um cenário tenebroso e sombrio, através do qual a ressurreição de Cristo alcança ainda mais brilho. A ressurreição de Cristo dentre os mortos precisa ser examinada pelos cristãos diante dos constantes ataques que se levantam contra esta doutrina e pela importância que ela representa. Jesus ressuscitou dos mortos. Esse milagre não é um milagre qualquer. Irmãos, todos os outros milagres que existem na Bíblia apontam para esse milagre maior. Quando você tem lá Sara tendo um filho na sua velhice, aquele milagre aponta para Cristo ressuscitando dos mortos. A ressurreição dos mortos é o ápice do Evangelho. É o triunfo do Evangelho. Quando nós temos o povo de Israel atravessando pelo Mar Vermelho, os irmãos sabem a história, é um milagre muito bonito, muito grande, mas ele é muito pequeno perto do milagre da ressurreição dos mortos. Porque aqui nós temos o próprio Deus encarnado, ressuscitando a si mesmo, mostrando para toda a criação que Ele é o dono da vida. Por que nós podemos cantar porque Ele vive, eu posso crer no amanhã? Porque Jesus ressuscita dos mortos pelo seu próprio poder. Que coisa maravilhosa. Irmãos, esse ensino tão maravilhoso que enche o coração de qualquer cristão de alegria, de exultação, de adoração. Você sabe o que é o sentimento de adoração? Você tem isso no teu coração? Quando você olha para essas verdades, um cristão, por mais pequenininho na fé que ele seja, o coração dele se enche de alegria, se enche de exultação e adoração a Deus. Quem poderia ter ressuscitado dos mortos pelo seu próprio poder e ter entregado a sua vida para morrer por nós? Somente o Senhor Jesus Cristo. Mas esse ensino tão bonito está em constante ataque dos inimigos da fé. O meu objetivo hoje, irmãos, eu quero poder falar mais sobre a ressurreição de Jesus. Nós falamos muito sobre a morte de Cristo nesses últimos dias, o sepultamento de Cristo. Existem belezas atrás dessa mensagem também, mas Cristo ressuscitando dos mortos é para onde essas verdades caminham, a morte e sepultamento de Cristo. Hoje, eu gostaria de apresentar algumas provas bíblicas da ressurreição de Cristo. Nós, como crentes, somos chamados para mostrar, para provar, demonstrar as razões da nossa fé para quem perguntar para a gente: por que você é feliz? Por que você crê em Cristo Jesus como Salvador? Bom, eu creio em Cristo porque Ele me salvou, Ele morreu, mas Ele ressuscitou dos mortos. Tá, me prova no teu próprio livro que você acredita aí, que é a Bíblia, que isso é verdade. Você saberia apontar para as Escrituras e mostrar na palavra as provas bíblicas da ressurreição de Jesus? Como eu disse, esse ensino sempre foi e sempre será atacado, irmãos. Uma coisa é você falar: Jesus morreu, eu acredito, porque todos os homens morrem. Jesus foi sepultado. Beleza, eu acredito. Foi um homem como qualquer outro profeta, cumpriu, era um sábio e morreu. Mas quando você fala: mas esse homem ressuscitou dos mortos, aí muda completamente de figura. Os ataques dos inimigos da fé de Cristo se concentram na ressurreição de Jesus, porque é aí que está o problema. Como é que nós vamos provar isso biblicamente? O irmão comentou comigo, existem provas históricas fora da Bíblia, mas o nosso objetivo aqui é apontar para a nossa própria palavra de Deus, que foi dada a nós, e olhar para ela e ver quais são as provas. Eu selecionei aqui 8 provas que nós vamos estudar. Nós temos que provar um fato.
Nós temos que provar um acontecimento. Qual é esse acontecimento? A ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Esse é o fato. Se os irmãos forem abrir as suas Bíblias, lá em Lucas, eu peço que os irmãos possam abrir comigo lá, para a gente poder ir acompanhando as provas. A primeira, aqui não é ainda necessariamente a prova, mas o fato que nós queremos provar. Cristo não só ressuscitou no Espírito, mas também na carne. Por que nós estamos estudando isso aqui? Porque muitas pessoas dizem que Jesus só ressuscitou somente no Espírito, mas ele ressuscitou na carne. Vamos ler Lucas capítulo 24, do versículo 36 ao 43. Lucas capítulo 24, do versículo 36 ao versículo 43. Primeiro fato, então, Cristo não ressuscitou só no Espírito, mas também na carne. E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não o crendo eles ainda, por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: Tende aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles, e disse-lhes: São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: Assim está escrito, assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Jesus aqui, nessa passagem, ele diz, ele mesmo, que ele não só ressuscitou no Espírito, mas também na carne. Antes de Cristo subir aos céus, depois de ter ressuscitado, ele deu provas da sua ressurreição, que a sua ressurreição não era somente em espírito, mas também em carne. Mostrou seus pés e mãos furados, pediu para que tocassem e comeu com eles. As Escrituras apresentam várias provas, e Jesus mesmo aqui se encarrega de demonstrar para os seus discípulos que ele havia ressuscitado, irmãos, não somente em espírito. O que Jesus diz aqui? Qual é o argumento que Jesus diz? Um espírito não tem corpo. Vocês estão vendo aqui, ó, eles estavam maravilhados. Jesus pede para comer com eles, tomar um café com eles. Não, traz aí um peixe, um favo de mel, vamos comer junto. Olha aqui, pode encostar em mim, olha o cravo que está furado, minha mão foi furada pelos pregos, olha aqui minhas mãos, olha os meus pés, podem tocar no meu corpo. Eu também ressuscitei na carne. Isso é muito importante, irmãos, porque os homens têm se levantado contra essa verdade, dizendo: não, Jesus não ressuscitou de verdade, foi de faz de conta, é só uma alegoria, um ensinamento, ressuscitou no coração das pessoas. Vocês vão ouvir isso daí. Jesus não ressuscitou de verdade. Mas aqui o próprio Jesus, ele se apresenta antes dele subir aos céus, depois da ressurreição, e fala: olha aqui, ó, meu corpo. Vocês não estão me reconhecendo? Olha aqui, eu aqui estou diante de vocês. Jesus ele se encarrega, porque isso é importante para a mensagem do Evangelho. Nós somos chamados a crer, irmãos, para a nossa salvação, em alguém que ressuscita dos mortos. Porque o Evangelho se baseia nisso. A esperança do Evangelho é que nós, um dia, todos vamos morrer por causa dos nossos pecados. Infelizmente, todos nós teremos que encarar a sepultura. Teremos que estar debaixo do pó da terra. Mas qual é a esperança do cristão? Ele vai poder, assim como o seu Senhor e Salvador, ressuscitar dos mortos. Jesus fala, era necessário que isso acontecesse, que o Salvador tivesse morrido e que ele ressuscitasse ao terceiro dia. Jesus ele vem, apresenta para ele mesmo, aponta para ele mesmo, para o ser dele ali ressuscitado, e aponta para as Escrituras, como
a prova, como a garantia, o sinal de que a palavra de Deus tinha sido cumprida. Olhem para as Escrituras, elas testificam de mim. Elas apontam para mim não só como um grande sábio que veio e morreu, mas um salvador do mundo que vê esse mundo. Infelizmente, ele morre por causa dos nossos pecados, mas felizmente ele também morre e ressuscita para a nossa salvação. Então, o primeiro ponto que nós vamos destacar como prova, quando Jesus começou a pregar aqui, a ensinar a palavra de Deus, uma das coisas que Jesus ensinou e profetizou é que ele iria morrer e depois ele iria ressuscitar. Essa é a primeira prova, irmãos. Jesus profetizou que iria ressuscitar. Mateus capítulo 20, no verso 17 ao verso 19, nós temos lá as palavras de Jesus. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos e no caminho disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e o condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios para que dele escarneçam, e o açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. O próprio Senhor Jesus, para não deixar dúvida, ele mesmo profetiza e diz claramente que ele seria morto e depois ele ressuscitaria. Jesus profetiza a sua ressurreição aos apóstolos. Quando o anjo ele comparece diante das mulheres que foram lá olhar o corpo de Cristo, embalsamar o corpo de Cristo no dia do domingo, os anjos comparecem diante dela. O que vocês estão procurando aqui? Vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Vocês não lembram do que ele falou quando ele estava aqui? Ele falou que ele iria morrer, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Outro ponto que nós vamos destacar aqui, muito interessante: os inimigos de Cristo não puderam negar as provas da sua ressurreição. Em primeiro lugar, os soldados fazem um relatório do sumiço do corpo de Cristo. Mateus 28:11, os guardas fazem o seguinte relatório: e quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos principais sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. Os soldados ficaram responsáveis para guardar o túmulo de Cristo. Jesus foi lá sepultado, foi colocado uma grande pedra, e eles selaram com os selos de Roma a porta, para ninguém poder abrir. E uma guarda foi colocada na frente, para cuidar o corpo de Cristo dia e noite. Eles se revezavam numa guarda constante, para que ninguém chegasse perto do túmulo, sem uma autorização dos guardas, sem autorização deles, sem passar por eles. E eles fazem esse relato, que chegando à cidade, anunciaram aos principais sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. Olha, a gente estava lá guardando o corpo de Cristo e de repente a pedra estava caída no chão e nós fomos lá para ver o corpo e não tinha mais nada dentro. Então essa informação é relatada por esses homens, por esses soldados. A segunda prova: os sacerdotes deram dinheiro para que os guardas espalhassem o que se chama hoje de fake news. Os guardas espalharam um boato sobre o sumiço do corpo de Cristo. Era um fato. Os oficiais responsáveis ali pela guarda, o corpo sumiu. E agora? O que a gente vai fazer? Nós vamos ser mortos, vamos ser presos. E agora? Peraí, vamos dar um jeito nisso. Vamos inventar uma história. E você vai ver essa mentira que eles criaram lá em Mateus 28 ainda, no capítulo 12, do versículo 12 ao versículo 15. E congregados eles com os anciãos, os soldados com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: Dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo, nós o furtaram. E se isto chegar a ser ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos, e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado este dito entre os judeus até ao dia de hoje. Então, o que esses homens ali que conspiraram para a morte de Cristo fizeram? Os soldados chegaram com essa história para eles, com esse fato, com esse relatório. Espera um pouquinho. Não fala para ninguém isso aí. Vamos deixar entre nós aqui, ó. Vamos fazer o seguinte: pega esse dinheirinho aqui, ó. Pega esse dinheiro aqui para vocês. E aí a gente vai fazer o seguinte, ó.
Vocês vão contar que vocês dormiram de noite e vocês não viram. E vieram os discípulos de Jesus à noite, enquanto vocês pegaram no sono, e roubaram o corpo de Jesus. Mas fica quieto. Se der algum problema, fica tranquilo. A gente é chegado lá do Pilatos. Fica tranquilo. A gente vai dar um jeito nessa história para vocês, tá? E aí, essa mentira foi propagada em Israel. E aqui, Mateus diz, e foi divulgado este dito entre os judeus até ao dia de hoje. De tudo, tentaram matar, não conseguiram. Tentaram esconder a ressurreição, também não conseguiram. Por que nós sabemos disso até hoje? Deus é poderoso, né? Para guardar a verdade dele até que ela chegasse aqui em nós. Mas os inimigos da fé, os inimigos de Cristo, fizeram de tudo para tentar esconder essa verdade. Qualquer explicação para essa versão coloca na boca dos soldados romanos, pelos sacerdotes judeus, precisa enfrentar alguns obstáculos. Vamos tentar aqui. Se alguém fala isso para você, não, que nada. Vocês são bobos, vocês estão acreditando no cristianismo aí. Os discípulos de Jesus roubaram o corpo de Jesus. Você vai ter que fazer algumas perguntas para essas pessoas se ela vier com essa história para cima de você. Em primeiro lugar, o selo romano no túmulo. A patrulha dos soldados guardando o túmulo durante todo o tempo. A pedra enorme colocada na entrada e o transporte do corpo de Cristo. Como é que eles puderam fazer tudo isso aí sem ser notado? Remover uma pedra gigante e os caras não acordar. Seria possível isso? Não seria possível. Seria possível eles transportar um corpo sem que ninguém notasse? Tudo isso são perguntas que são impossíveis de se responder porque tem um problema. Quando Jesus foi preso, irmãos, o que os discípulos de Cristo fizeram? Foram corajosos e ficaram com ele? O que eles fizeram? Sumiram. Acabou. Os discípulos de Cristo desapareceram, viraram fumaça. Ficaram com medo e desapareceram. Você acha mesmo que esses medrosos aí iriam ter coragem para enfrentar uma guarda romana, soldados armados ali, escolhidos, para ficar ali, removido a pedra e tirado Cristo, o corpo de Cristo? É improvável, isso aí é uma loucura, essa versão aí. Devemos fazer então essa pergunta para quem defende essa versão. Como um grupo de discípulos dispersos e dominados pelo medo, que fugiram quando as autoridades prenderam Jesus, poderiam se reunir outra vez e fabricar um plano para roubar o corpo, onde teriam uma missão impossível, se for pensar. Até para os melhores forças especiais que nós temos hoje em dia nos exércitos modernos. Praticamente é uma missão impossível que eles teriam que fazer. Passar por meio de uma guarda, remover uma pedra gigante, tirar o corpo sem ser notado. É impensável, é inconcebível você pensar isso daí. Vamos imaginar que eles conseguissem quebrar o selo, tirar a pedra e fugir com o corpo sem deixar rastros, só para propagar uma fé mentirosa com base num falso milagre. O que eles iam ganhar com isso? O que eles iam ganhar com isso? O resultado do furto de Cristo não compensaria esse risco que eles estavam seguindo. Vou roubar um corpo para quê? Vamos imaginar ainda que eles não tivessem nenhuma oposição. Nesse cenário imaginário, podemos concluir que não teriam nenhum problema para promover essa falsa religião. Mas foi isso o que aconteceu com os primeiros cristãos? Se a gente vamos imaginar que o cristianismo não tivesse perseguição. Se a gente fosse pensar, poderia ter uma margem aqui para a gente pensar. Eles criaram uma mentira, inventaram uma religião como tantas outras, e estão aí contando mentira. Mas o que aconteceu com o cristianismo, irmãos? Eles foram perseguidos ferozmente. Talvez seja estranho para algumas pessoas aqui essa noite, que os cristãos, os primeiros cristãos ali, eles eram comidos por leões nos coliseus. Os estádios modernos de futebol, antigamente. Colocavam gladiadores ali para lutar, né? Para se matar ali, só que eles resolveram colocar cristão para ser devorado por leões. E a multidão enchia para assistir esses espetáculos. É impensável que alguém iria arriscar a vida roubando um corpo só para falar uma mentira a respeito de alguém que ressuscitou dos mortos. E sofrer tanta oposição por causa disso, irmãos. Isso é impensável para um ser humano. Os cristãos foram tremendamente perseguidos só pelo fato de darem forte testemunho da ressurreição de Cristo. A fé cristã, o evangelho, está centrado na ressurreição dos mortos. Sem a ressurreição dos mortos, o cristianismo não tem qualquer razão para existir. E o que
as pessoas querem ensinar por aí? Um cristianismo sem ressurreição dos mortos. Um cristianismo com um Cristo que não ressuscitou dos mortos, ou que ressuscitou só na mente das pessoas, ou só no coração das... Não, irmãos. Ele ressuscitou em carne. Jesus ele faz questão de demonstrar isso, porque a fé cristã, o evangelho, ele não existe sem que Cristo tenha ressuscitado dos mortos. Nós temos aqui agora o testemunho, nós vemos o testemunho relatório dos soldados e o que os inimigos da fé tentaram fazer e não conseguiram. É impensável essa versão deles. Nós temos o testemunho dos discípulos de Cristo. O primeiro deles, as mulheres que o seguiram viram Jesus pessoalmente. Nos tempos bíblicos, irmãs, o testemunho de uma mulher não era o mesmo do que o de um homem. Se você ia para um tribunal, para apresentar uma prova, de repente, se você levasse um homem, estava bom. Mas se você só tivesse mulheres, você teria que levar 2 mulheres para ter o mesmo valor que a palavra de um homem. Né? Um machismo, né, que existia naquela época. Né? Mas ainda assim nós temos essas mulheres como uma das grandes testemunhas da ressurreição de Cristo. Mateus 28, versículo 5 e pula para o versículo 8 e versículo 9. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres, não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. E saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo, eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Que coisa, que cena linda. Que privilégio que essas mulheres tiveram. Vem o anjo e anuncia o que tinha acontecido, e quando elas foram para o caminho de volta para anunciar essa verdade que o anjo tinha contado para elas, Jesus mesmo em pessoa aparece. E elas olham para Cristo e abraçam os pés dele e o adoram. Qual a reação delas? Adoração e alegria. Você conhece o Cristo ressurreto? Ele é uma realidade na sua vida? Jesus ressuscitou em carne e osso para te trazer a salvação. Como você reage a isso? As mulheres adoraram aos pés de Cristo. Nós temos o grande privilégio de adorar o Cristo que ressuscitou dos mortos. E essa verdade tem que alcançar você. Nós temos que reagir a essa verdade de uma maneira apropriada. Não é simplesmente ouvir o sermão, beleza, tá, tchau. Você tem que adorar, você tem que desfrutar dessa verdade porque ela é para o teu bem. O próprio Senhor Jesus vem aqui e comparece diante dessas mulheres para anunciar isso. Os 11 apóstolos também ouviram pessoalmente. Jesus ele aparece para os 11 durante a refeição, como a gente leu lá antes. Jesus aparece e toma uma refeição para eles para demonstrar que ele tinha ressuscitado dos mortos. Engraçado, né? Poderia ser num outro evento. Jesus aparece bem na hora do almoço, né? Essa visita, né, chega bem na hora do almoço. A refeição, irmãos, para a igreja, para os discípulos, lê na Bíblia. Quem gosta de comida aí? Eu gosto de comida. Olha na Bíblia para você ver em que momentos acontecem as refeições na palavra. Em momentos de comunhão. Então Jesus aparece naquele momento onde os discípulos estavam tristes, abatidos. A fé deles estava assim, ó, chacoalhando. Porque Jesus morreu. Cadê ele? Desapareceu. E de repente Jesus aparece para eles lá. A gente leu em Lucas aqui que ele toma essa refeição com eles e faz demonstrações claras de que ele tinha ressuscitado os mortos. Ele foi visto, então, pelos apóstolos. Foi visto também por 500 irmãos que o viram ressuscitado. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6. Jesus também aparece para o apóstolo Paulo. Nós lemos isso lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 8. Jesus aparece para o apóstolo Paulo quando ele estava viajando para Damasco. O testemunho de todos os cristãos transformados. Você é uma testemunha de Jesus ressuscitado? Sim ou não? Amém? Você pode dizer amém para essa verdade? 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Se você está em Cristo, você é uma nova criatura. Você também ressuscitou dos mortos.
E você é chamado para dar testemunho de Jesus Cristo que ressuscitou dos mortos. Não é brincadeira, né, irmãos? Como nós comentávamos à tarde no nosso estudo do evangelismo. O evangelho, ele é banalizado e é tido como uma mensagem qualquer porque as pessoas perderam a noção da grandeza que é essa mensagem. Perderam a noção da grandeza de Cristo, da glória dele, do poder dele, do amor dele, a intensidade que envolve tudo isso aí. Então se tornou, na maioria das vezes, uma mensagem xoxa, morna, que não pode alcançar a vida de ninguém. Irmãos, não é uma realidade que você vê poucas pessoas sendo transformadas realmente pelo Evangelho por aí? Não queremos aqui nos colocar na condição de nós somos mais santos que ninguém, mas não é uma realidade. Olha para o mundo, irmãos, como as coisas estão indo. Cada vez pior, as pessoas se tornam mais indiferentes à mensagem do Evangelho. Nós costumamos, né, irmãos, pregar o Evangelho por aí. Se as pessoas ainda ficassem com raiva quando você prega, era um bom sinal, um ótimo sinal. O sal ali está doendo na ferida. Mas a realidade é que as pessoas ficam com a grande cara de paisagem, com o braço cruzado, olhando para o relógio, esperando acabar aquele momento enfadonho para ela. É algo que não traz nenhuma reação, nem de raiva, nem de alegria, nada. A pessoa simplesmente faz uma cara de paisagem quando ela escuta. A grande maioria das pessoas tem essa reação. São tempos difíceis, tempos trabalhosos, mas nós não devemos desanimar, irmãos. Nós devemos continuar avante pregando a mensagem do Senhor Jesus Cristo, porque essa é a única mensagem. Podemos caminhar para uma conclusão. Cristo não ressuscitou só no Espírito, mas também na carne. Ele comeu e bebeu com os apóstolos após a ressurreição. Ele mostrou seus pés e mãos furados, pediu que o tocasse em seu corpo ressurreto. Outra prova, os inimigos de Cristo não puderam negar as provas da sua ressurreição. O que os guardas romanos relataram? Que o corpo tinha sido desaparecido. O que os sacerdotes que conspiraram para a morte de Jesus fizeram? Tentaram encobrir essa verdade com mentiras. Essas mentiras são propagadas até hoje. O testemunho da ressurreição de Jesus Cristo por meio dos seus discípulos. Nós temos também o testemunho das Escrituras. Se você lê a palavra de Deus, sabe do que ela vai dar testemunho? Que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. O próprio Jesus também, ao profetizar a sua ressurreição, conforme as Escrituras. Os próprios anjos, os apóstolos e fiéis discípulos de Cristo nesses 2000 anos. A Igreja de Cristo tem 2000 anos de história. Muitas pessoas têm morrido por causa dessa verdade, irmãos. Muitos, para poder finalizar com a aplicação, pensam até hoje que os primeiros cristãos ensinavam apenas o amor entre irmãos. Que as pessoas têm que se amar. Amém? Isso é uma verdade. Mas o que eles ensinavam não estava embasado nisso. Existe uma verdade mais essencial do que isso. Qual é a verdade? Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Ele se levanta do túmulo dos mortos para a nossa salvação. Isso não é mera linguagem. Jesus ressuscitou só no coração das pessoas. Não, ele ressuscitou realmente, de carne, em carne. Não é esse testemunho de Paulo sobre o que a igreja primitiva pregava. O que Paulo fala aqui, nós podemos ler aqui. 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 4, vamos ler para nós fazermos aqui essa aplicação. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que cresces em vão, porque primeiramente vos entreguei, o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição dos mortos, o apóstolo Paulo, como a gente começou no nosso estudo, estava combatendo um falso ensino. Qual era o falso ensino? Jesus não ressuscitou, não. Isso é mentira. Dentro da própria igreja, Satanás é astuto, irmãos. Ele sabe muito bem como plantar mentiras e misturar junto com a verdade. Nós devemos afastar esse ensino
esses falsos ensinos que negam a ressurreição de Jesus. Os cristãos foram tremendamente perseguidos só pelo fato de darem forte testemunho da ressurreição de Cristo. A fé cristã, o evangelho, está centrado na ressurreição dos mortos. Sem a ressurreição dos mortos, o cristianismo não tem qualquer razão para existir. Se Cristo não ressuscitou dos mortos, a nossa fé é inútil e não há esperança de salvação para nós. 1 Coríntios 15, verso 14. Por esse motivo, a ressurreição de Jesus Cristo deve ser proclamada com a mesma convicção que nós proclamamos aqui sobre a morte de Cristo. Mas nós não seguimos um evangelho de morte, mas de vida, e de vida em abundância. Jesus passa pela morte, mas ele não fica lá no túmulo. Se você adora um Cristo morto, você não adora o Cristo da Bíblia. Porque o Cristo das Escrituras, ele está vivo. Você pode orar aqui agora e oferecer uma oração e dedicar um culto a ele, na certeza de que ele está ouvindo. O morto escuta alguma coisa? Ele escuta porque ele está vivo. Jesus, ele ressuscita dos mortos e sobe aos céus. Ele comparece aos céus e se apresenta lá como primogênito dos mortos. O que é um primogênito? É o primeiro entre muitos irmãos. Quem são os irmãos de Cristo? Aqueles que ouvem o evangelho e que confiam na obra de salvação que aponta para a morte de Cristo por causa dos nossos pecados, mas também que ele ressuscita dos mortos como o primeiro de muitos que um dia irão cruzar os portões celestes com um corpo ressuscitado, assim como o do nosso Senhor e Salvador. Se você crê nessas verdades, irmãos, nada mais pode abalar sua vida aqui neste mundo. As piores perseguições, as piores aflições desta vida vão poder te desanimar e afastar você da verdade. Vamos orar, irmãos, agradecendo. Senhor, meu Pai, obrigado por este momento que passamos aqui, ó Deus.